Boa noite a todos. Nesta noite de domingo, nós vamos trazer para a igreja Colossenses capítulo 3. Nós vamos ver 3 versículos, 18, 19 e 20. Assim diz a palavra: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém? Esses 3 versículos, se você for se orientar nele, ele fecha a família. Na versão vinda do texto Receptus, na versão da língua espanhola, está mulheres ou casadas. Casadas, estáis sujeitas. Maridos, amai vossas mulheres. E hijos, ou filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Então nós temos a figura aqui de um lar. E na nossa versão portuguesa da ACF, tem sempre esse predicativo vós. Vós é uma forma mais interessante, mais bonita de escrever vocês. Então seria: vocês, mulheres casadas, vocês, homens casados, e vocês, filhos. E esta lição para nós desta noite, e só na leitura desses 3 versículos, ele já causa uma certa polêmica no meio social que nós vivemos. Questão de sujeição, questão do amor do homem à mulher, questão de obediência dos filhos em tudo aos pais, e complementando que obedecer em tudo aos pais é agradável a Deus. Então é um formato obediente desenhado dos altos céus para nós. Amém? A questão da lição para todos nós é a santa obediência a Deus. Como eu passei para os irmãos, nós vamos abrir um pouco o leque deste sermão de hoje, e não quero ser muito demorado, até porque nós temos irmãos que vão pegar a estrada e alguns vão até mais longe. Quero fazer com os irmãos esse comentário. O que quer dizer essa palavra a vocês? A mensagem é que todos vocês sejam sujeitos. Todos. O sermão de hoje é uma colocação de eixo da palavra do Senhor, para alertar a todos nós numa constante vontade de Deus em tudo que agrada ao Senhor. E se agrada ao Senhor, nos faz bem. Amém? Amém. Imagino que você tem o querer da vontade de Deus nos seus princípios. E isso numa orquestrada, isso é num planejamento de sujeição no seu coração apto para entender, obedecer e acatar a vontade de Deus. Cada um de nós deve colocar todo o nosso coração na causa do Senhor. Isso exige de nós tirar todos os conceitos e desejos naturais que nós herdamos da nossa natureza humana carnal. Considerando que agora servimos ao Senhor. Amém? Amém. Conhecer o que Deus quer ao marido, à esposa e aos filhos. Como Ele quer você na igreja, como Ele quer você na família e como Ele quer você num estágio espetacular da humildade, sujeição e santificação. A santificação é a separação para então Deus poder atuar. Na verdade, nenhum de nós deve sentir-se inseguro
E também nem com autossegurança, mas na dependência segura de Deus. Amém? Nenhum de nós deve sentir-se inseguro nesta vida. Nenhum de nós devemos sentir-nos autoconfiantes e autosseguros de nós, mas dependentes de Deus na segurança de Deus. Como diz a palavra, que todos os soberbos, o comportamento de soberba, ele precede, esse antevê ruína. E também que as pessoas altivas, que é muito interligado à soberba, ele antevê a queda, precede. Diz a palavra em Provérbios 16, 18. Então, podemos partir do mesmo raciocínio do apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 7, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Isto é uma partida que nós devemos que ter. Eu sei que em mim não habita bem algum. Se eu te falar uma frase, vê se você concorda. Nossa carne é uma fábrica de elementos nocivos, com prazo de validade muito curto, que contém os seguintes elementos tóxicos. E esses elementos nós vemos em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o 21º. Não vou ler todo, mas você abre a sua Bíblia e vê como ele está forrado desses elementos nocivos. E diz no começo, no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Começa com o adultério e vai, e aí ele diz que acerca destas coisas, vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. A questão já agora nós abrangemos, como nós partimos do raciocínio de Paulo, agora nós entramos agora na consciência de para onde nós vamos. O apóstolo diz que aquele que tem essas características nocivas, desses elementos fabricados no seu corpo, eles não herdarão o reino dos céus. Isso já parte do gravíssimo, do decisório de cada um de nós. Então nós podemos alimentar mais o sermão de hoje, quando em Romanos 8,8 Paulo diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós podemos concluir que, juntando o versículo 8 de Romanos, mais o anterior que nós lemos em Gálatas, que quem é fábrica desses elementos nocivos não entram no reino dos céus. Obviamente, quem não entra no reino dos céus não vai agradar ao Senhor. Amém? Esses não vão agradar ao Senhor. A conclusão que temos, sem margem de dúvida, é que carne e espírito nunca são parceiros amigos de convivência. Amém, irmãos? Amém. O que é da minha carne e o que é do Espírito de Deus que habita em mim não são parceiros de convivência. Ocorre que podemos estar enganados com esta parceria que não é de Deus e não há possibilidade de ocorrência. O conserto é andar segundo a vontade de Deus e é onde Ele atua, no amor de Deus sobre nós. O querer de Deus no Espírito do Senhor deve anular meus desejos. Por isso que a palavra diz que a carne combate contra o Espírito. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, Filipenses 2:13. Quando nós estamos no Senhor, Ele vai atuar em nós. De forma que, meu irmão, minha irmã, a santidade separa do mal e abre as portas para que Deus possa atuar segundo a sua vontade. Algumas enfermidades contaminam nossos lares, nossas igrejas e nossa vida.
Então nós podemos associar com o hino 380 quando nós cantamos. No lar, no Senhor, alguns aspectos, o Senhor não se satisfaz. Embora pode ocorrer. Como, por exemplo, a intolerância, os ressentimentos, a ausência de perdão, as mágoas, lembranças do passado, impureza, frieza espiritual, mundanismo. Esses males podem estar dentro das nossas casas sem nós percebermos, porque são sutis, são silenciosos. Como um câncer, por exemplo, ele é silencioso. Como, por exemplo, o infarto, ele é silencioso. Alguns pecados são silenciosos. De forma que esses ocultos silenciosos, eles são operantes e têm poder de destruição. Lembre-se sempre, o alvo de Satanás são as famílias. Tenho visto muitos pastores falar sobre esse assunto. Encontramos jovens cristãos que têm aversão ao casamento e constituição de família futura por ver um retrato muito horrível dos casais que eles assistem. Os meninos não pensam em casar e as meninas renegam a maternidade, por exemplo. Sobre o matrimônio, a palavra diz que deve ser honrado. Na versão espanhola está honrado. Na versão portuguesa, venerado. Na verdade, as duas palavras, elas têm sentidos. Que é honroso. Que quando nós colocamos este aspecto no casamento e na vida, nós vamos tornar o leito imaculado. Porque leito maculado é um julgamento especial com Deus que nós vemos em Hebreus 13:14. Venerado seja entre vós todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos adúlteros Deus os julgará. É uma questão pessoal de Deus. Este é um pecado que Deus trata com personalidade dele. O mundo está parecido cada dia mais com os dias de Noé, que é bom que a igreja perceba. Isso que significa que cada dia mais o dia do Senhor se aproxima. Note que nós demos uma girada no assunto. Você vai entender lá na frente. Cada um deve estar muito consciente de que lado está. Assim como nós vemos que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então cada um de nós devemos ver como nós estamos. Ou dentro ou fora da arca. Com Cristo ou sem Cristo. Ou do lado daqueles que aguardam a Cristo, ou do lado daqueles que não aguardam o dia do Senhor, como aqueles que não aguardavam o dilúvio. Lembre-se, o que provocou o dilúvio, e você lembre-se também que só 8 almas se salvaram. A multidão provoca o dilúvio. A salvação vem a 8. Assim poucos também serão no dia do Senhor. Nossos dias estão nas mesmas qualificações das apostasias daqueles dias, homens e mulheres se desfazendo na questão da pureza, da castidade, da honra, do que deve ser venerado, e perdendo o respeito às santidades, às coisas santas do Senhor. Por isso que Paulo, quando olhou para o jovem Timóteo, ele disse logo no primeiro
versículo do capítulo 3 da primeira carta, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 1. Depois ele faz um outro desenho similar a Gálatas 5, que nós não vamos ler, que são versículos 2, 3 e 4, um leque de coisas terríveis. Mas ele termina no versículo 5 dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. É o outro ponto da pregação. Então nós estamos passando para você toda a fotografia desses homens que estão na carne, daqueles homens que vão causar tempos trabalhosos, que é o perfil de cada um deles. E agora o apóstolo diz: Timóteo, afasta destas pessoas. Afastar é não ter convivência. Agora, quem é relacionado com este povo, com estas pessoas desobedientes, obstinadas, depois você vê, vai fazer parte do círculo de amizade deles. Provavelmente vai fazer parte da família deles um dia. Percebe que começa a circular nas redes sociais, nas casas, nas festas, e depois entram nas famílias. E se porventura não entrarem nas famílias, influenciam conceitos de família dos nossos filhos. Você se engana se você acha que nossos filhos não são influenciados por pessoas vindas de conceitos estranhos. Então, uma contra-informação do que eles aprendem na sua casa e do que eles ouvem dos amigos. Mas nessa época a carne tem muito peso de decisão em tudo. Então, o que o apóstolo diz? Remédio principal: afaste. Afaste. Agora em Lucas 17, no mesmo teor, versículo 26, nós comentamos, agora lemos para registrar: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. E mais uma leva de informação. E diz que comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E no versículo 30 diz: assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. O que eu posso dizer, segundo a informação bíblica para você, é que antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas vão estar normais, segundo o desenho dos homens, da carne do homem. O sinal para nós qual vai ser? Tudo normal. As pessoas vão estar fazendo tudo que se faz, como se fazia no dia de Noé. O recado é imperceptível aos olhos do homem, mas ele é perceptível no coração daqueles que têm a presença de Deus. Porque ele já está afastado deste mundo, então ele tem uma nitidez de perceber o que está acontecendo fora. Quando você está no meio, você não percebe o que está acontecendo. Mas quando você está fora do meio, você sabe o que ocorre lá. Olhar de longe. Este é o recado que nós vemos lá em Colossenses 3. Esposa, marido e filhos. Amém, irmãos? Amém. Porque esta é a vontade de Deus para que nós possamos ser preservados. A lição de hoje para todos nós é a lição de preservação do que Deus honrou, do que Deus criou. Então nós devemos ter lares como Deus planejou e não como o mundo estipula. Devemos aprender a ser famílias que vivem na realidade do reino dos céus, aqui na terra. Amém, irmãos? Viver a realidade do reino dos céus aqui na terra, debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós passeamos em Gálatas, quando nós olhamos em Lucas, quando nós olhamos 2 Timóteo, todas essas coisas
avisadas de como vai ser a sociedade, acontece no meio, mas não dentro do meu lar. Não acontece dentro da igreja do Senhor e nem dos lares do Senhor. Aí, meu irmão, minha irmã, a incumbência é do casal. Preservar o ninho. Os animais preservam os seus ninhos, os passarinhos. Os felinos preservam as suas tocas. Agora, o homem não está preservando a sua família. Que coisa! Por instinto, os animais preservam o que Deus fez para eles. E a raça humana não preserva o que Deus criou para ser honrado. Os passarinhos honram seus ninhos, os felinos honram suas tocas, mas as famílias não estão honrando seus lares. O mundo está doente. E nós sabemos que vai ficar cada dia mais doente. Até a vinda, o dia do Filho do Homem, irmãos. Este alerta, porque eu sei que todos nós amamos nossos filhos, mas nós devemos transformar o amor dos nossos filhos em atitude de preservação dos nossos lares e dos nossos filhos. E a incumbência é da mulher sábia que edifica a sua casa e do homem que ama e é o provedor da sua família. Amém? Amém. Paulo diz em Filipenses 1,6: aquele que em vós começou toda boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amém? O dia do Senhor. O dia do Senhor que nós vimos aqui em Lucas 17, assim será no dia do Senhor. Então, em todos esses eventos danosos à família, o Senhor vai preservar e aperfeiçoar a família do povo de Deus. Você crê? Que enquanto o mundo destrói famílias, o povo de Deus é aperfeiçoado em Jesus Cristo na família. Nossa família, se foi começada no Senhor, ou se um dia foi resgatada para o Senhor, a ordem do Senhor é aperfeiçoar a família. Você crê? Até quando? Até o dia de Cristo. O mundo vai estar em turbulência, todo bagunçado, mas a família de Deus vai ser aperfeiçoada. Um povo formado de família sólida e estável, solteiros, predispostos à união no Senhor, mantendo a castidade, a pureza, na dependência dos pais, que foi o terceiro versículo que nós lemos, amém? Obedecendo em tudo vossos pais, porque isso é agradável a Deus, e agrada a Deus, o Senhor aperfeiçoa. O que agrada a Deus e nós cumprimos, Ele aperfeiçoa. Amém. Rapazes castos e meninas puras, ainda que seja palco de chocarrices, isto é, de graçolas, de parvoices, quer dizer, de tolices. Estas coisas circulam nas rodas dos escarnecedores, por isso que Paulo diz, destes, afasta-te. Porque o que as meninas vão ouvir na escola, e o que os meninos vão ouvir na escola e nas rodas, são aquelas coisas que eles não deveriam estar ouvindo, porque corrompe os bons costumes da família do Senhor. Destes afaste, porque a proposta do Senhor é fazer aperfeiçoamento na família de Deus. Amém? Amém? Ainda, nós vemos que grande é a carência de lares que têm tido liberdade de culto e a execução dele. Nosso país caminha para impedir a liberdade de culto. Quem acompanha as notícias, o Supremo já criminalizou uma informação sobre a causa que defende por aí, e provavelmente as igrejas não vão poder mais dizer contra, porque agora criminalizou, no mesmo modo do racismo. Agora, a nossa liberdade de culto vai ser cada dia mais fechada. Onde é que vai haver cultos?
na família aperfeiçoada, nas casas aperfeiçoadas, nesses lares que vão ser o recuo, o último recuo da igreja do Senhor. Serão os lares. E esses lares, eles vão estar dispostos para ter o culto do Senhor. Então nós não podemos impedir hoje, nos nossos lares, o exercício do culto ao Senhor, em torno das coisas que pertencem ao Senhor. Porque o seu lar, meu irmão, é um lar sagrado, consagrado para o aperfeiçoamento. Amém? Deus quer, e a carência é grande, de um povo que saiba trabalhar, que saiba estudar, progredir e casar, prover o lar, criar filhos, descansar, honrar os mais velhos, divertir-se, recrear-se e que tenham casas e lares acomodados, organizados e harmoniosos na graça de Deus. Amém? Amém? Um povo de pessoas diligentes, recatadas no processo da palavra de Deus, cumpridores das suas obrigações, laboriosos, generosos e que saibam servir o próximo. Amém. Um povo harmonioso, formado de famílias saudáveis, em paz e que haja direção num ritmo de ordem e progresso. Esses valores são valores de Deus, irmãos. A nossa bandeira nacional contém cópia de palavras que vêm da palavra de Deus. E quero fazer uma observação para você, para proteger a nação e a família. Agora você pode entender por que alguns rasgam a bandeira nacional e também a Bíblia. Estude a Bíblia, que você vai verificar, junto com seus filhos, que o que acontece é sempre uma afronta à palavra de Deus. Tenha hábito de vir à igreja com toda a família. Sempre que puder, traga seus filhos. Os filhos devem estar te acompanhando na medida do possível, tirando doença, tirando outros compromissos e tal. Mas eu apelo para a igreja, para você pai e mãe, não deixe seus filhos em casa, a não ser por esforço maior, apenas porque eles não querem vir à igreja. Nós estamos falando que precisamos de crer que vamos ter lares aperfeiçoados até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma que, meus irmãos, nós vamos conduzir ao conhecimento da salvação nossos filhos em Cristo Jesus num caminho longo, eterno e gratificante. Essa é a vontade de Deus. Para conduzir a um comprometimento total de suas vidas em Cristo, para que você, pai e mãe, possa ser coroado no Salmo 127. Porque os nossos filhos, na indicação do Senhor, é para que possamos sair às portas e olhar para os nossos inimigos. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Filhos não serão confundidos, mas falarão dos seus inimigos às portas. 127:5. Não digo que esta é a ideia do Senhor, esta é a realidade do Senhor para todos nós. Amém? Amém. Construa os valores da palavra de Deus nas suas vidas. Todos os valores de Deus. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, eu quero ler para você o chamado de Moisés a todo Israel, quando ele disse ao povo:
Ó Israel, ouve os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Agora você atente. O estatuto que eu vos falo aos seus ouvidos, aprendê-los-ei. Ouvir e aprender. E guardá-los-ei. Ouvir, aprender e guardar. Para cumprir. Então vamos desenhar de novo. Ouvir, aprender, guardar e executar. Assim Deus quer a lição de casa que os nossos filhos sejam executantes da palavra de Deus. Amém. Assim nós vamos poder sair às portas. Porque o que nós não podemos mais fazer, em nosso nome, eles vão fazer. Amém? Amém? Deus quer isso em você. Conduzir nossos filhos a uma obediência imediata e alegre com respeito às autoridades como um ato protetivo. Ensiná-los a autodisciplina, isto é, definir limites. Ensiná-los a autocrítica, reconhecer limitações para que iniba a soberba que procede à ruína, certo? E também a autocobrança, para que você não seja um eterno cobrador dos seus filhos. Porque chega um tempo deles executarem, porque eles já ouviram. Às vezes nós falamos para os nossos filhos e ficamos a vida toda cobrando para eles executarem. Compreende? Então o desenho que Moisés passou ao povo é este, repito, faça chegar nos ouvidos deles, faça eles aprender, porque você pode ouvir e não aprender nada. Você é responsável, meu irmão, minha irmã, por fazer seus filhos aprenderem o que você fala e guardar para eles poderem cumprir. Então, quando você faz essa lição de casa nos seus filhos bem feito, você não fica mais gritando para eles o que eles devem fazer ou não, porque eles não vão esquecer, porque eles sabem das tarefas que têm que serem feitas. Você não vai ficar perguntando se o filho fez a lição de casa, porque a lição de casa é um dever. E dever ele já sabe que deve ser executado e não mandado. Amém? Amém. De forma, meus irmãos, que assim você prepara uma criança para Deus e além para um futuro matrimônio honrado e venerado. Está difícil. Fazer com que certos jovens tenham um matrimônio honrado e venerado, sendo que eles não fizeram essas primícias. Por isso que está tudo manco. Exige-se uma coisa certa, sendo que não tem uma base para fazer execução. Então, de forma que nós vemos que precisamos anular costumes daqueles que ainda têm ranços lacrados, e a faxina é cada dia mais difícil para tirar essas cascas, porque nós temos pessoas e jovens que casam ainda pensando em si mesmo, e não no próximo, na amada e no amado. Dos que casam apenas para sair de casa, dos que casam para ter apenas alguém para sustentar, ou ter alguém para sua própria satisfação, e ridicularizados para ver se vai dar certo. Como se o que é sagrado para Deus e honrado diante de Deus fosse um jogo de certo ou errado. Não é assim. Isto não é matrimônio, é loteria, com fins pessoais. Interesseiros nas suas origens e desinteressados nos seus rompimentos. Por favor, meu irmão e minha irmã, nunca ensine isso às suas filhas e nem aos seus filhos. Faça o desenho de Deus. Porque senão o fracasso é certo e seu sofrimento será grande. E já temos experiências nesta própria igreja.
Deus criou a família com um propósito bem claro: procriação, recriação, unificação e glorificação. Quando a família vive para cumprir os propósitos de Deus, ela se torna um lugar de manifestação da sua glória. E Deus quer isso. Isto nos ajuda a compreender o porquê que Deus quer a presença dele na sua família. Porque é imprescindível. Amém? Amém. No próprio Salmo 127, versículo 1, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nossos lares não podem ser referência. Por exemplo, meus irmãos, pode ouvir, de um hotel, onde os membros dessa família se encontram apenas para dormir. Nosso lar não pode ser como um posto de gasolina, onde se vai apenas para abastecer o estômago. Nosso lar não pode ser um campo de batalha, onde as pessoas só se encontram para brigar. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus, ensinar nossos filhos a nos comprometermos com o Senhor antes de tudo. Quando nós voltamos ao nosso primeiro livro de Colossenses capítulo 3, vós mulheres, vós maridos, vós filhos, aprendam o que é agradável ao Senhor. Fechando em filhos, porque nem todos são pais, mas todos são filhos. Então todos os filhos podem experimentar o que é agradável ao Senhor. Amém? Que Deus nos dê sempre a direção que Ele quer de nós, na nossa obediência e na nossa vocação de ceder à vontade do Senhor. Amém. Obrigado.